E aí, professor? Você já revisou sua lição? Ainda não? Então, revisa aí. Olá, amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Deixa aí o seu like, ok? Compartilhe também este link e caso não seja inscrito, né, Pastor Bruno? Já faz a inscrição também. Já faça a sua inscrição aí. Saiba que esse programa é montado com todo carinho para você que é professor, diretor e secretário da Escola Sabatina. É claro, também o aluno, né? Sem dúvida. Com certeza, esse material é preparado com muito carinho para que você possa ter aí uma ferramenta, uma munição, toque a mais aí para brilhantar cada vez mais essa classe de uma escola tão especial quanto a Escola Sabatina. E Ellen White chega a dizer que a Escola Sabatina é o coração da igreja. Nossa, que privilégio. Que privilégio temos nós de fazermos parte de uma grande escola missionária, de uma grande escola doutrinária, de uma grande escola que nutre nosso dia a dia espiritualmente. O maná que cai do céu, né? Sem dúvida. Ok. Pastor Bruno, nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus as bênçãos sobre os professores, sobre os diretores, sobre os secretários, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos aí com a Escola Sabatina. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome porque só o Senhor é digno. A nossa gratidão a Ti porque mais uma semana se passou. Já estamos em horas sagradas e temos alegria agora de revisarmos juntos o estudo da lição da Escola Sabatina. Que o Senhor abençoe a mim, abençoe o pastor Bruno, abençoe também todos aqueles que estão assistindo, participando conosco, assim também como os professores, como os líderes, Pai, da Escola Sabatina, assim também secretários, alunos, ou seja, todos aqueles que estão envolvidos com esta escola, Pai. Que eles possam receber as Tuas ricas bênçãos, pois te pedimos com o perdão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Patrick, nessa semana, mais uma vez, temos o privilégio de receber aí uma dica especial com o pessoal da Novo Tempo. Quem é, pastor? Diga aí. Hoje é o nosso amigo Wagner. Diga para nós aí, Wagner, qual é a dica de ouro hoje para os nossos professores? Em sua unidade da Escola Sabatina, você tem uma ótima oportunidade de contagiar outros com a sua simpatia e fé. Os métodos são secundários quando o assunto é relacionamento. O amor de Cristo personificado em você é a força mais poderosa para transformar vidas. Você deve combinar amor com método de aprendizagem para atingir os corações. O amor é a sua maior lição e o exemplo, o seu diferencial. Tenha total dedicação à verdade por intermédio da obediência a Deus, e o amor de Cristo fluirá através de você. Professor, a dica de hoje é: para que a verdade transformadora de Deus possa ser ensinada através de seu bom relacionamento com os alunos e que isso transforme a vida deles. Pastor Patrick, vamos começar essa 12ª lição, mas nós temos uma informação importantíssima para passar para os nossos professores antes da lição. Pastor Patrick, que informação é essa que os professores têm que saber? Teremos a alegria de termos o revisa aí da 13ª lição deste trimestre, ou seja, a última lição deste trimestre será um programa ao vivo. Ó, que legal! Teremos a participação do pastor Heber Nunes. Pastor que é o responsável, né? Justamente, pela Escola Sabatina. De toda a União. Pelo Ministério Pessoal, e ele é responsável por 3 estados, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Mas é só ele que vai estar aí, pastor? Claro que não. Junto com o pastor Heber, as 10 associações que compõem a nossa união estará participando conosco. Mas como é que eles vão participar conosco? Ou seja, teremos Mineira Central, Mineira Norte, Mineira Oeste, Mineira Sul. Um representante do Ministério Pessoal e Escola Sabatina participando conosco. De cada associação. Espírito Santense, as 2 associações estarão participando conosco. Rio de Janeiro, Rio Sul, Rio Fluminense, é claro, a mãe. Rio de Janeiro, né? Estaremos participando juntos, ok? Então teremos aí muitas pessoas assistindo ao vivo esse programa. Teremos pastores no chat, ok? Legal. Respondendo ali em tempo real. Amigos. Ao vivo, hein? Ao vivo. Semana que vem. Aguardamos vocês, viu? Beleza.
Pastor Patrick, o desejado de todas as nações. Sim. Eu acho que esse título ficou legal com a lição, hein? Quem estudou aí percebeu, ela tem uma pegada cristocêntrica. Tem alguns detalhezinhos aí que a gente vai dar uma analisada, né, pastor? Sim, com certeza. E é claro, qual é a primeira análise, pastor Patrick? E a primeira análise já começa com o verso para memorizar, né? Qual que é a análise aí? A análise vem mostrando qual era a razão de ser de quando Deus tira Israel do Egito e Deus o conduz até a terra prometida. Deus fez uma aliança com esse povo e Deus disse que eles seriam sacerdotes reais, que seriam uma nação exclusiva, santa, para propósitos sagrados. Vamos ler então o verso? Vamos ler o verso para entendermos, né, esse foco que Deus tinha em mente quando ele chama Israel. Ok. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. O verso para memorizar pode ser chamado de força centrípeta. Ah, é? Deus, ao colocar Israel no meio do mundo, Deus tinha um foco, que Israel fosse um poder de atração de fora para dentro. Sim. A força centrípeta. Então Israel seria essa força para atrair as pessoas para o próprio Deus. Eu estou olhando aqui porque esse assunto de atração a gente vai bater um papo na terça-feira, daqui a pouquinho. Justamente. Então você percebe que a lição de sábado, então, ela está linkada. Já está linkando com terça linkando aqui. aí com terça-feira. Então, pastor Bruno, o verso para memorizar é uma descrição de Deus falando qual deveria ser o foco de Israel. Ok, beleza. Ok? Deus coloca o santuário em Israel para que Israel pudesse mostrar para todo o universo o plano da redenção, os milagres que Deus realizou em prol do seu povo, como que Deus se envolvia com o seu povo através de teofania, que era Deus se manifestando através das coisas. Então, todos deveriam conhecer o Deus de Israel através de Israel. Interessante. Então, este era o foco. É o foco do verso para memorizar aqui. Justamente. Né? Agora, quando eu olho para Isaías capítulo 60 e o capítulo todo, Deus vem apresentando justamente isso. O que Israel deveria fazer e, infelizmente, não fez. Essa lição ela fala basicamente com 3 capítulos. Né? Aham. Capítulo 59, o 60 e o 61. Mas é muito interessante como ele começa a abordar esse assunto aqui, inicialmente, os efeitos do pecado. Ele quer fazer um tipo de escadinha, onde ele vai começando a colocar aqui os efeitos do pecado e a seguir, o professor ele vai perceber isso, que depois dos efeitos do pecado, ele parece que começa a chegar nas pessoas. E aí, as pessoas vão ganhar o perdão, não vão? Então esse é o assunto de domingo, os efeitos aí. Vamos lá, pastor. Pastor Bruno e querido professor, é o mesmo contexto do estudo da semana passada. Estudamos sobre o amor em ação e em um determinado capítulo ali, o de quarta e quinta, estudamos bastante sobre o jejum, o dia da expiação. Então, o que Deus esperava do seu povo? E em um dado momento, o povo questiona a Deus. Eles perguntaram, Senhor, por que jejuamos se o Senhor não nota? E a lição já abre com essas perguntas assim, com né? essa pergunta, né? Com essa pergunta. Por que nos humilhamos se o Senhor não dá conta disso? Então eles estavam reclamando daquilo que eles faziam para Deus e aparentemente... Deus era ineficiente. Justamente. Parece que Deus estava com os olhos fechados, com os ouvidos tapados e de fato estava. Por que ele estava, pastor? Ele explica. Já no capítulo 59, o verso 1 e o verso 2, ele diz, olha, não é que meus ouvidos estejam tapados, os meus olhos fechados para não ouvir as suas orações. Mas tem algo que está separando aí. Tem algo que está criando um ruído de comunicação. Por isso que eu achei interessante como o autor ele trabalhou. Ele já pegou um dos versos mais famosos da Bíblia, né? Que fala que aquilo que nos separa de Deus é o quê? O pecado. Os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. E ele pega essa ideia e começa a trabalhar. Então, não é necessariamente Deus que está se afastando da gente. Nós é que começamos a nos afastar de Deus. Esse princípio parece que o autor tentou deixar claro na lição, que eu achei bem curioso. Ok, um outro detalhe, embora Deus queira abençoar o seu povo,
em pecado, Deus não concede a bênção. Agora veja bem, existem podemos colocar, pastor Bruno, para ficar mais claro, existem 2 tipos de bênçãos. 2 tipos? Bênção comum e a bênção especial. O que é a bênção comum? É o pão, é a água, é a chuva, é o sol. É o dia a dia. É o dia a dia. Essa é a bênção comum. Okay. Mas tem uma bênção especial para aqueles que amam, para aqueles que temem, para aqueles que obedecem a Deus. Sim. Não que eles não vão passar dificuldades, que não vão ter problemas, que não vão ter doenças, não é isso. Mas tem uma bênção especial para aqueles que obedecem a Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer isso. Não tem nada a ver com predestinação, com calvinismo, nada disso. Não. Mas Deus tem um carinho especial por aqueles que o obedecem, né? Ele já manifestou isso conversando com Samuel. Samuel, diga para o povo que eu não quero sacrifícios. O que eu quero é misericórdia, um coração quebrantado, um coração contrito. Então ele está dizendo o que ele espera de mim e de você. Então, quando eu olho para o texto, pastor Bruno, o pecado ele traz várias consequências. Por exemplo, capítulo 59, verso 2, o pecado torna o homem mau. Ok, essa é uma primeira identificação. A primeira identificação quando a gente olha para a lição de domingo, o pecado torna o homem mau. Capítulo 59, verso 2. Né? O pecado nos faz rejeitar a Deus, uma coisa que é estranho, né? Justamente. O que mais? O verso 3, o pecado torna o homem injusto. Interessante. O verso 3 fala isso. E o verso 13, o pecado torna o homem rebelde. Agora, interessante, pastor Bruno, que quando a gente olha para o texto de Isaías, capítulo 59, aliás, o capítulo 58, verso 2, que na realidade ele vai até o final do capítulo 59. Essa ideia, né? Essa ideia, né? É tipo uma perícope aí, isso, né? Justamente, um mapeamento aí de todo o texto. Então, pastor Bruno, o que é interessante, com certeza você já fez uma pergunta ou já foi questionado, porque às vezes Deus diz não às nossas orações. Essa daí é uma pergunta... Então acho importante. Que você pode trabalhar aí com a sua classe. Por que às vezes Deus diz não às nossas orações? Então eu encontrei 3 respostas. Por que Deus diz não às nossas orações? Então vamos lá, 3 respostas. A primeira, pode ser que eu esteja colocando a minha vontade acima da vontade de Deus. Beleza. Segunda razão. Qual é a segunda razão? Pode ser que haja pecados envolvidos. E por fim, pode ser que Deus esteja preparando algo melhor para mim e para você. Não agora, mas... futuramente. Mais Isaías 55, verso 6 e o verso 13. Legal. Justamente a salvação, as bênçãos da eternidade. Essa parte me lembrou aquele verso, meus pensamentos são mais altos, né, que os seus. Justamente, né? Isaías 55. Eu posso dar uma dica aqui? Deve. Professor, se você quiser começar com uma dica, você pode começar a seguinte. A lição começa falando que o pecado nos separa de Deus. E essa aqui já dá uma introdução para a gente ter uma visão de quem realmente tem mais peso de culpa aí nessa relação homem-Deus, né? Que Deus ele quer tanto que a gente esteja perto dele. Mas, pastor Patrick, tem mais alguma ideia aí para a lição de domingo aí? O professor tem uma noção aí? Sim. Pastor Bruno, você quer ver pano para manga? Vamos lá. Professor, faça uma pergunta aí na sua classe. Pecamos porque nos afastamos de Deus ou nos afastamos de Deus e pecamos? Essa resposta aí vai ser bom você ouvir a sua classe, viu? Tem muita passagem para trabalhar essa ideia. Nossa, aí, e como? Noé, Jó, eles eram homens íntegros, justos e andavam com Deus. Já é uma dica aí. Justamente. Uma dica. Pastor, agora, segunda-feira, afinal, quem é perdoado? Todo mundo é perdoado, pastor Patrick? É isso mesmo? Amigo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3 que todos pecaram. Bom, então todo mundo pecou. Todos pecaram. Então todos carecem da glória, todos de merecem Deus, a graça. e todos devem buscar o perdão. Então isso quer dizer que todos estão perdoados? Quando Cristo estava sendo crucificado, a primeira declaração dele na cruz foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão de Cristo ele foi absoluto, completo e instantâneo. Só que João 3,16 tem uma condição. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido professor, você precisa trabalhar com a ideia de que Cristo nos dá a condição, mas
ele respeita a nossa liberdade, o Justamente. poder de escolha. Uhum. Então, todos pecaram, mas nem todos vão aceitar esse perdão. E aqui é que entra o ponto. Não é necessariamente Cristo que não tem esse poder. Uhum. É que o homem ele começa a trabalhar com essa ideia. Mas diga aí, pastor Patrick. Então vamos lá, vou te fazer uma pergunta então, pastor. Vamos lá. E deixar você responder na Bíblia, ok? Beleza, vamos lá então. Quem é perdoado então, pastor Bruno? Essa deve ser a pergunta. Se o texto diz quem é perdoado, nós temos que saber como responder. E é a pergunta da lição, Então, o vamos título lá. da lição. Quem é perdoado? Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é perdoado? Aquele que aceita a justiça de Cristo imputada a mim e a você pela fé. Ou seja, Deus faz o papel dele, mas eu Aceito. preciso aceitar isso daí. Eu aceito. Ok? Mas tem outros textos. Eu gostaria que você pudesse colocar o quadro aí para que os nossos professores pudessem ver. Ok. Beleza, professor? Vamos Por lá. exemplo, quem é perdoado? Quem aceita a divina justiça de Jesus. Romanos 3, verso 22. Quem não separa a justiça da misericórdia de Jesus. Boa. Ok? Romanos 3, 26, o Salmo 85, verso 10. Legal. Também quem aceita a graça redentora de Jesus. Romanos 3, verso 24. Quem permite ser transformado pela graça de Jesus. Romanos 3, verso 31 e Judas, verso 4, porque Judas não tem capítulo. E por fim, pastor Bruno, quem aceita a propiciação de Jesus. 1 João 2, 2, também Romanos 3, verso 25. Ok? Então você percebe, pastor Bruno, e você também com certeza já percebeu, querido professor, que perdão tem a ver com salvação. E se perdão tem a ver com a salvação, semana passada entendemos que a salvação é uma pessoa. E a salvação é Jesus Cristo. E essa lição, querido professor, ela deixa bem claro: a salvação é única e exclusivamente por quem, pastor? Por méritos exclusivos de Cristo Jesus. Pastor, vamos aproveitar essa deixa. Além do perdão estar ligado com a salvação, nós estamos agora trabalhando com a ideia de que o perdão está ligado com a nossa consciência, a nossa liberdade, nosso poder de escolha. Uhum. Então, Deus ele dá as condições básicas, necessárias e suficientes, Sim. mas ele também espera o nosso poder Com de certeza. escolha. Ok. Amigo, entenda uma coisa. Eu não peco para ser pecador. Eu peco porque eu sou pecador. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu e você nascemos, e o Salmo 139 é bem claro em dizer isso, já nascemos com o carimbo do pecado. Agora, não significa que eu devo viver em prática do pecado. 1 João capítulo 5, verso 18 diz que aquele que é nascido de Deus, ou seja, do batismo, e não vive em prática do pecado, o maligno não lhe toca. Então, aquele que não vive em prática do pecado. João não está dizendo que ele deixou de ser pecador, mas ele está dizendo que ele não está em prática. Está evitando pecar, está lutando contra isso. Justamente. Agora, pastor Bruno, vamos lá. Eu sei que aí depois da pergunta de número 4, a lição ela pode gerar aí uma ambiguidade, pode gerar uma visão dúbia aí, né? O que você enxergou aí? Vamos lá, a gente estava conversando aqui antes de fazer aqui as nossas considerações aqui, é o seguinte. A parte de segunda, professor, você tem que ser bem cauteloso, porque após a pergunta 4 existe uma declaração que ela passa batido, mas um ou outro professor aí, ele vai prestar atenção e eu gostaria de tocar nesse assunto que eu estava comentando aqui com o pastor Patrick. Sim, pastor. Lá no último parágrafo, ele vai falar o seguinte texto, eu vou dar uma lida aqui, você vai acompanhar aí. Ó. Contudo, para a pessoa convertida, somente as obras após a conversão, em que a vida é capacitada por Cristo e pelo Espírito Santo, são relevantes no juízo. A vida de pecado antes da conversão já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. A passagem diz que antes da conversão, a nossa vida ela foi transformada pelo sangue do Cordeiro. Existe lógica, mas isso é um fator limitante, não para a gente, mas para o sangue do Cordeiro. Por quê? Nós carecemos ainda da graça de Deus. Ou seja, pastor Patrick, nós
não somos salvos pelas obras, nós erramos, nós somos imperfeitos. E mesmo depois de batizados, não anulamos o sangue, não anulamos o sacrifício. Pelo contrário, fazemos com que esse sangue, antes, durante e depois da nossa conversão, ele ainda, o quê? Nos transforma. Justamente. Então esse é um ponto que eu queria deixar assim, essa dica aí para o professor. Sabe qual é o maior problema, pastor Bruno e querido professor? Que muitos não entendem os 3 passos. Quais são? O primeiro é a justificação. Já falamos bastante dele aqui, usando o texto de Romanos 3. A justificação é aquilo que Deus fez por nós de forma coletiva na cruz do Calvário. Abrangente, universal. Universal. Ok. Aí vem o segundo processo que a Bíblia chama de santificação. Que é o dia a dia. Né? É aquilo que agora ele faz em nós. É uma obra para a vida toda. Ele não faz só um dia, né? Não. É uma vida para a obra, é uma obra para a vida toda. E a própria Bíblia, Ellen White, diz que nós precisamos diariamente de um batismo. Justamente. Que no caso ela usa batismo do Espírito Santo. Justamente. Então, esse ponto é que eu queria reforçar. Então vamos lá, pastor. Justificação, santificação. E agora a glorificação. Quando eu e você seremos glorificados? Só quando estivermos no céu. Então, segunda vinda. Esse corpo que é corrupto ser transformado num corpo incorruptível. Aí sim, a Bíblia diz que o mal não se levantará novamente sobre a terra. Me veio à mente um texto de John Huss, um dos reformadores, porque quando a gente fala de obra, quando ele começa a entender o papel da justificação pela fé, quando ele começa a entender que penitências, que jejum, que rezas, que novenas, que sacrifícios, que pagar indulgência, nada disso resolveria o problema do pecado. Ele um dia, contemplando a cruz de Cristo, ele diz assim: quando eu olho para mim mesmo, não me vejo salvo, mas quando eu olho para a cruz de Cristo, não me vejo perdido. Ele compreendeu que os méritos são de totalmente Cristo de Cristo. Ok, Amém. pastor Bruno? Terça-feira. Vamos lá, apelo universal. Por que eu achei fantástico essa ligação, esse paralelo que o autor fez aqui na terça-feira. Eu achei muito feliz. Porque quando Deus chama Israel, Deus coloca Israel como um mordomo. Através de Israel, todos conheceriam a glória de Deus. Através de Israel, todos conheceriam a glória de Deus. Através de Israel, a luz da glória de Deus seria compartilhada. Essa ideia, professor, que o pastor Patrick está falando é muito importante porque ela linka com a ideia da Nova Jerusalém de Apocalipse. Sim. A gente fala Jerusalém, Nova Jerusalém, mas a Bíblia ela dá a impressão que a grande ênfase não é a cidade física, mas as pessoas. Vamos lá, pastor. Agora, um outro detalhe, pastor Bruno, que eu achei de extrema importância, que o autor ele linka aí o chamado de Abraão, e ele então diz que todas as famílias seriam abençoadas. Ótimo. Em Abraão. E nós entendemos, pastor Bruno, que são 2 bênçãos aqui. 2 bênçãos? 2 bênçãos. Quais são, pastor? A primeira, que o Messias viria da linhagem de Abraão. Davi. Né? Vem de Abraão, okay. Né? Começa ali em Abraão. O descendente de Abraão. Ok? Agora, além de ter o Messias, todas as famílias seriam abençoadas em teu nome, tá aí a bênção. Agora, tem uma outra bênção que muitas vezes as pessoas pulam ela. Qual é? Gálatas capítulo 3, verso 14, pastor Bruno. Vamos ler? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Que show, hein? Qual é a bênção? Fantástica, receber o Espírito. Receber o Espírito Santo. Então, esse assunto de que o Novo Testamento não tem graça, só no Novo Testamento, isso é mentira. A graça existe desde Noé, desde Abraão, desde Jó. A graça está encharcada no Antigo Testamento. E Deus ele quer fazer isso, né? Justamente. Pastor, eu posso dar um pitaco aqui? Amigo, até 2, 3. Vamos lá. Essa parte de Abraão ela chama atenção porque a linguagem ela começa no indivíduo e chega no coletivo. E olha que legal. Israel é o outro nome de Jacó, neto de Abraão. Jacó procurava a bênção do seu avô. E Deus virou para Jacó e falou assim, olha, você lutou com Deus, então você vai se chamar Israel. E a bênção agora de Abraão passa a incorporar o nome de Jacó, que representa o coletivo, a descendência de Abraão. Ou seja, a lição de terça-feira, ela dá realmente a impressão de que Deus ele começa com Abraão,
chega em Jacó, Israel, e aí sim, chegamos em Isaías, o povo já amadurecido, já sofrendo inclusive, né? Mas ainda assim Deus prometendo que ele vai dar a bênção de Abraão. É por isso que muitas vezes na Bíblia a gente encontra aquela expressão, e eu te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque essa ideia vem desde Abraão. Justamente. E detalhe, pastor, aquilo que deveria acontecer em Isaías capítulo 60, Israel ser uma luz ao mundo e para o mundo, eles não foram. Então, essa bênção agora se torna para a igreja. A igreja agora é colocada por Deus, chamada por Ele, e 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, é muito claro em falar isso. Sim. A igreja agora se torna essa luz. Agora, um autor desconhecido, certa vez eu lendo uma frase, eu anotei, guardei ela, falei, um dia vai ser útil. E foi. E chegou. Chegou o dia. Olha o que diz essa frase. Assim como o sol é a fonte de luz para o universo físico, Deus é a fonte de luz para o universo espiritual. A lua não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do sol. Eu e você não temos luz própria. Mas posso refletir a luz de quem? A luz de Cristo. Chegamos a um momento de falar do ministério do Messias, um texto que se cumpre no ministério de Cristo. Pulamos agora para o capítulo 61, o verso 2, né? O título da lição de quarta-feira, pastor Bruno. Inclusive, o ano aceitável. O ano aceitável, né? Justamente. Inclusive, pastor, o verso de quarta e quinta é o mesmo. Olha lá o título. Mas para facilitar o estudo, então ele fez uma pequena divisão. A gente vai começar ano com essa do ano aceitável. Dia da vingança, e depois B. o dia A da vingança. E B, dentro do verso. E ele usou uma didática muito bonita com Jesus. Mas vamos chegar lá. Okay. Pastor Patrick, o verso 2 do capítulo 61, ele tem 3 assuntos básicos. Sim. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, pastor Patrick, quais são as 3 ideias aqui? Ano aceitável, o dia da vingança, ok? E consolar os que choram. Essa ideia vai começar a dirigir o estudo da lição de quarta-feira. E a lição de quarta-feira, ela começa já falando que o Espírito de Deus, ele pode estar sobre um Messias. Essa parte eu achei um pouco nevrálgica aqui na lição, né? Encontramos agora, anos à frente, um paralelo escrito por Lucas. Cristo encontra-se numa sinagoga com o rolo do profeta Isaías, com o capítulo 61. Ali havia várias pessoas ali dentro da sinagoga. Então ele está dentro de um coletivo. Ele fala da forma individual para Isaías. Agora ele está dentro da sinagoga e ele diz, olha, hoje este texto se cumpriu. E a lição foi muito feliz ao dizer que ele não leu todo o verso 2. Ele leu até uma parte. Jesus leu até que parte, pastor Patrick? Até o ano aceitável. Então ele não leu o dia da vingança e consolar os que choram. Não. É isso? Justamente. Ele não fez essa leitura. Então Por você que percebe será? que não tem como separar quarta e quinta, né? Não, quarta e quinta é uma coisa só. Mas por que será que Cristo usou essa didática, pastor? Porque quando ele fala do ano aceitável, além de ele estar falando do jubileu, pós ali o dia da expiação... Que faz parte da cultura, inclusive, né, judaica, que facilmente... Era restituída as coisas, né? Escravos poderiam voltar agora, terras voltando para as famílias originais. Então, era Deus mostrando que toda a consequência do pecado seria reparada nele. Muito bom. Então agora, pastor Bruno, você olha para o texto, né? De Isaías capítulo 61, em paralelo com Lucas 4, 16 ao verso 21. É importante você colocar esse paralelo, que o texto ele é totalmente messiânico. Ele não se aplica a nenhum outro personagem da Bíblia a não ser o Messias, que é Cristo Jesus. Isso dá uma segurança até pra gente. Claro, né? Porque é ele mesmo conversando com o profeta Isaías. O Espírito Santo está sobre mim. Ok? E aí ele reafirma. Lá em Lucas capítulo 4, né? Hoje se cumpriu. Essa ideia do ano do jubileu, né, a cada 50 anos, é uma ideia que o autor tenta falar de Levítico 25. Sim. E aqui o pastor Patrick está deixando claro, professor, que realmente o autor está correto, mas o Messias ele consegue ultrapassar isso daí, ele dá garantias.
Ou seja, é nele que nós temos a verdadeira libertação, a restauração, esse resgate. É Sim. isso aí, pastor? Isso aí, pastor Bruno. Corretíssimo. Tem uma pergunta, pastor Bruno, Sim. muito pessoal que seria importante o professor fazer. Ah, é? Qual é? Porque o autor, na pergunta de número 9, ele pega agora o ministério do Messias, quando ele diz o que de fato ele veio fazer no ano aceitável, dar vista aos cegos, libertar os cativos, aliviar os fardos. Não somos Cristos, mas somos convidados a participarmos das obras de Cristo. Como que eu e você podemos aliviar os cativos? Como que eu e você podemos ajudar os aflitos? Como que eu e você podemos socorrer os necessitados? Essa pergunta é legal, hein? Eu achei muito importante a pergunta Já de número mistura 9, com a né? lição Amor em Ação. Aí, Justamente. Então ela vai e volta. Vai né? e volta. Vai Mas e tá volta. bom, é isso aí. Pastor, estamos chegando aí, fechando a lição. Sim, sim. Isaías 61 ainda. Uhum. Então agora nós vamos para o dia da vingança. Ok. Pastor, o dia da vingança é difícil do professor trabalhar? Não vejo, pastor Bruno. Vamos dar algumas dicas aí? Vamos lá. Então vamos lá. Que dicas Primeira você tem coisa, aí? quando ele fala é chegada a hora do ano aceitável, o dia do ano aceitável, ele está se referindo ao seu primeiro advento. Ah, Então, quando ele está na sinagoga, ele para ali no ano aceitável, ó, a escritura se cumpriu aqui. se cumpre aqui, Beleza. ok? Agora, quando ele vier a segunda vez, Aí, o dia da vingança. então a pergunta número 10 já está respondida aí, né? Tá aí, A resposta é na segunda vinda. justamente. Beleza. Depois de Jesus, né, 2000 anos depois, a gente consegue entender isso muito claro. Né? Cristo nunca permitiu que a sua fala entrasse em contradição com as Sagradas Escrituras que ele inspirou os profetas do Antigo Testamento. Não tem Isso nenhuma é contradição. verdade. Nenhuma. Então, assim, quando ele está ali na sinagoga, ele faz a leitura, ele para onde teria o seu cumprimento histórico, que agora forma-se uma profecia que é cumprida ali, ok? Então, ali, ponto final. Por que ele não dá continuidade? O ano aceitável e depois ele para ali. Justamente, porque agora é o tempo da sua vinda. Pastor, você usou uma palavra que pode ser a pergunta-chave da lição de quinta, uma aparente contradição. O professor ele vai falar do dia da vingança e o Certo. aluno vai perguntar, ué, mas Deus não é amor? Como é que Deus ele trabalha com essa vingança? Então vamos lá. Uhum. Eu tenho uma respostinha aqui, mas eu acho que você também tem. Pastor? Eu tenho. Eu quero terminar com a minha, Ah, então beleza. ok? Porque eu vou terminar fazendo uma ilustração que vai ajudar muito aí o professor. Beleza. Então, vamos começar com a minha dica Vamos lá. aqui. Ó. Bom, o dia da vingança realmente parece não fazer parte dessa imagem que nós temos de Deus. Uhum. Mas pense comigo. Nós temos a natureza imperfeita. Nós somos impuros. Certo. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas a natureza de Deus, ela não é imperfeita. Uhum. A natureza de Deus é perfeita. Ou seja, se a natureza de Deus é íntegra, perfeita, plena, completa, então Deus, na sua plenitude, ele sabe trabalhar com justiça e equidade essa vingança. Outra coisa, Deus não vai ficar se vingando todo milênio e eternidade. Uhum. Ele vai se vingar para terminar de fazer aquele acerto, aquele arremate da nova vida de perfeição, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Uhum. Então, a minha dica é, professor, a natureza de Deus ela é perfeita e por Deus ser perfeito, a sua vingança será de maneira equilibrada e perfeita. Pastor, qual é a sua dica? Conta-se uma história que vai ilustrar bem isso aqui. No interior de Minas Gerais, Opa! de um garoto que estava saindo de um comércio, de uma mercearia, e ele viu que descia uma charrete puxada por vários cavalos, e aqueles cavalos estavam sem as rédeas, descontrolados. E então eles desciam em muita velocidade. E aquele garoto ficou meio que hipnotizado ali, observando aquilo, e logo um outro garoto, já maior, percebeu aquilo. E ele sai correndo de dentro desse bar e ele lança sobre aquele garoto, ele salva aquele garoto, só que ele machucou todo. Arranhou as costas, os peitos, os braços, mas ele salvou aquele garoto. Salvou o menino. Os anos se passaram.
Aquele garoto que salvou o seu colega virou um juiz. E aquele garoto que foi salvo tornou-se um bandido, foi preso. E agora ele estava sendo sentenciado. E quando ele estava ali, né, na sala do julgamento, ele olhava para aquele juiz e dizia para ele mesmo: eu conheço esse homem. Esse homem não é estranho para mim. Já sei. Ele é aquele garoto que me salvou dos cavalos quando desciam ali descontrolados. E ele então se aproxima um pouco, olha mais assim, e todos ficaram achando estranho porque que ele estava dando um passo à frente, né? E ele então disse assim: meritíssimo, eu posso falar? Eu sei que não é permitido. E todos ficaram olhando para assim. E ele: fale, eu conheço o Senhor. O senhor lembra de um garoto que estava olhando uma charrete que descia descontrolada porque os cavalos estavam ali sem as rédeas? Ele falou: lembro, como me esquecer? Eu tenho ainda as marcas em todo o meu corpo por salvar aquele garoto. Ele falou: pois é, eu sou aquele garoto. Ele falou: ah, então, por favor, juiz, da mesma forma que o Senhor me salvou aquele dia, salve-me, por favor. Ele então disse assim: olha, naquele dia eu fui o seu salvador. Hoje eu sou o seu juiz. Na cruz do Calvário, Jesus foi o meu e o seu salvador. Mas quando ele voltar, ele vai voltar como juiz para sentenciar aqueles que não aceitaram ele. Excelente ilustração, pastor. Muito feliz, muito boa. Então, querido pastor, querido professor, que Deus abençoe você. Amém. Que Deus capacite você. E que a bênção prometida a Abraão também caia sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. E aquela dica de ouro e do coração, porque eu estudo a minha lição. E você?